Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui Juan Pablo Boeira, direto do Web Summit Rio, desse grande evento, desse que, sem dúvida alguma, é o maior festival de inovação do Brasil agora em 2023. E nós estamos aqui com todos os heads da AAA para fazer uma análise bem detalhada sobre o que a gente está vendo nas palestras, nos workshops, nas masterclass e nos painéis, sobre como a gente pode implementar o que a gente está vendo aqui através de sinais e aplicações futuras. Então, cada um dos nossos heads aqui vão fazer a sua avaliação pessoal dentro de cada uma das suas áreas de atuação, nas áreas em que cada um aqui é expert, para que a gente possa deixar para você que está aqui nos assistindo sinais, tendências e mega tendências do que pode vir por aí a partir de tudo que a gente está observando aqui. Então, vamos começar agora com o Lucas Lima, que é o SEO da AAA e atualmente ele é responsável pelos nossos projetos especiais aqui na AAA. E mais do que isso, o Lucas tem como atribuição mapear o que de mais inovador está acontecendo no mundo e a partir daí tentar entender o que poderia quebrar isso mesmo, o que poderia quebrar a AAA, porque muito mais importante a gente entender o que pode nos impactar do que os nossos concorrentes. Então, começando aqui, Lucas Lima, prazer estar aqui contigo hoje, novamente, aqui no Web Summit Rio, direto do Rio Centro, num lugar incrível, com muitas mentes brilhantes, a gente está fazendo muita construção de raciocínio inteligente conjunto, e pegando a tua expertise aí, em gestão de pessoas, eu queria trazer aqui a seguinte reflexão. A gente tem visto muito, obviamente, um dos temas mais falados aqui, um dos temas mais falados é sobre, obviamente, inteligência artificial, as IAs generativas a partir do ChatGPT. E uma das coisas que a gente tem visto é que a gente está só engatinhando, né? Ou seja, se a gente partir da prerrogativa aí do iPhone, por exemplo, que foi uma grande disrupção, então a gente tem lá do iPhone 1 até o iPhone 7, muitas evoluções. Mas do iPhone 7 para o iPhone 14, a gente não teve grandes evoluções assim. A mesma coisa com o Windows, que foi outra grande evolução, outra grande disrupção que a gente teve na nossa era. Quer dizer, do Windows 1 até o Windows 95, a gente teve várias evoluções, várias disrupções, mas do Windows 95, porque a gente tem hoje, a gente não teve tantas evoluções assim. Por outro lado, a inteligência artificial, que a gente está vivendo hoje, né, nesse grande momento aí das inteligências artificiais generativas, a gente está só engateando, tem absolutamente tudo para fazer. E a primeira pergunta que eu queria conectar com você é, a partir do que você tem visto, como você acredita que as IAs, as inteligências artificiais, elas podem contribuir com os processos de gestão das empresas, não agora? Quais as tendências que a gente pode observar daqui para frente em relação a isso? Legal, Juan. Valeu pela pergunta, prazerzaço estar aqui. Legal estar batendo esse papo também. Possivelmente o maior evento de inovação e tecnologia que o Brasil já recebeu, que a América Latina já recebeu. E a pauta da vez é AI e não é a pauta do evento, né? É a pauta do mundo hoje. Está todo mundo tentando entender o impacto das AIs generativas em cada profissão. Então, ontem eu assisti 5 talks, todos relacionados a AI, e é unânime que AI veio para ficar. A gente viu o metaverso no passado, a gente viu o NFT o ano anterior, e tem uma discussão calorosa, e aí estamos em mais uma hype. E a questão é que a hype da AI, ela não é só uma hype. E a grande questão é que a gente olha para algumas KPIs, e quando a gente olha para a produtividade, o aumento que a AI, especialmente a generativa, traz na produtividade de gestores, já que a gente está falando disso, mas de pessoas que escrevem, pessoas que programam, pessoas que usam a criatividade tanto para trabalhar com UX quanto UI, o aumento da produtividade, o ganho é absurdo. A gente vê ganhos de 2, 3, 10 vezes. E se até no passado a gente falava de AI como um ritmo de automação de trabalhos manuais, operacionais, escaláveis, e era engraçado porque essa discussão não chegava na gestão, né? Porque falava assim, não, tá tudo bem, lá na indústria vai automatizar. E aí, nesses eventos que a gente está vivendo, essa discussão era menor. Porque a gente falava de robotização e automação, mas essas pessoas não estariam impactadas. E hoje é unânime que 100% de nós seremos impactados. Já estamos sendo, mas 100% dos trabalhos mudarão drasticamente e serão impactados. E aí onde que a gente
tem que prestar atenção nessa ferramenta que a gente tem. A gente não está falando de um Deus, de uma entidade que é AI, são ferramentas e como elas encaixam na nossa vida como cyborgs quase. E aí teve um conceito muito legal que trouxeram ontem, de assim como a gente tem a realidade aumentada, nós teremos humanos aumentados agora, não somente com os robôs que a gente usa, as ferramentas que a gente usa, mas com mentes externas que nós utilizamos. Então nós teremos second brains agora nessas AIs que vão nos ajudar na tomada de decisão, vão nos ajudar em processos criativos, vão nos ajudar em programação de linguagem e automações, porque se em algum momento eu precisava dominar uma linguagem de programação específica, hoje por inputs de texto eu consigo que a programação seja feita através dessas AIs. E aí a gente está falando de gestão. O grande ponto das empresas são as empresas que vão conseguir conectar nessas várias soluções que já estão saindo dentro do próprio workflow. Então, olhando no workflow de várias pequenas barreiras, a gente tem vários pequenos gargalos, às vezes, ou pequenos processos que hoje são muito facilmente solucionáveis, encaixando as APIs que já estão. Quando a gente olha para uma OpenAI, por exemplo, então a gente vê aí, estima-se que a cada 3 minutos hoje está saindo um novo aplicativo de inteligência artificial, porque está todo mundo olhando para isso. Os investimentos dobraram de 2021 para 2022. Se não me engano, foram mais de 95 bi de dólares investidos. E a tendência é que dobre esse ano de novo. O nosso papel como gestor, como liderança, é cada vez mais entender o processo humano, como a gente cuida da cultura, como eu cuido das pessoas, como eu entendo as questões do Dan, do Dieter, do Juan, para facilitar a vida deles na execução momentânea, na execução rotineira, mas que as pessoas passem a cuidar cada vez mais de pessoas. E aí a gente precisa trazer AI como ferramenta, porque se a gente não trouxer, ela vai... Esse tsunami que você falou, do primeiro impacto do Windows, o primeiro impacto do iPhone, ele é muito grande, ele afeta as pessoas mesmo, ele pega trabalhos, mas a gente tem uma exponencialidade que não é infinita. E assim como a gente já viu algumas outras tecnologias avançarem muito e depois reduzirem a curva de avanço, a gente vai ver com o AI também. Essa curva está longe, porque a gente está muito no começo. Mas quando esse crescimento passar a diminuir, os humanos ainda estarão lá. Até porque, apesar de automatizarmos tudo, robôs não são consumidores. E nós vivemos em um mundo onde nós precisamos de pessoas interagindo e consumindo para que a gente tenha uma sociedade nos padrões que a gente visualiza hoje que nós queremos construir. E aí sobra para os humanos entenderem mais de outros humanos enquanto entendem como essas ferramentas ajudam a gente a sermos esses indivíduos aumentados. A gente tem acesso a esses outros cérebros que nos ajudam nessas entregas junto com as organizações, com nossos pares, com as outras pessoas. Maravilha, Lucão. Sensacional aqui a abordagem que você trouxe, como sempre. E aí acho que tem um ponto importante aqui para a gente fazer uma conexão já com o Iago, que é o nosso Head de Growth aqui. Você trouxe um ponto muito importante aqui, que são os humanos aumentados. Falando nisso, queria fazer um disclaimer aqui para quem está nos assistindo. Acesse o nosso site da AAA, que é aainovação.com.br ou aaainovacal.com.br, e lá vocês vão ter mais de 3 mil, sim, mais de 3 mil IAs, inteligências artificiais, para vocês usarem em diversas aplicações. Pode acessar lá gratuitamente e usem e abusem. Bom, voltando para cá para a conexão que você trouxe, com essa questão de humanos aumentados. Quando a gente fala em growth, a gente precisa olhar daqui para frente, sem dúvida alguma, não só como é que a gente vende para humanos, mas também como é que a gente vende para máquinas. Por quê? Porque as automações, elas de alguma forma, elas precisam ser direcionadas em clientes não só B2C, mas B2B, e o que a gente tem ouvido falar muito que é o E2E, de ecosystem to ecosystem. Então como é que, Iago, aí a pergunta diretamente para você aí. Como você, como Head de Growth, imagina que vai ser o futuro do Growth Hacking ou de outra expressão ou de outros conceitos, como o Lucas nos trouxe aqui, como você imagina que empresas, para fazer aquisição de clientes, sejam eles humanos ou bots,
vão acontecer, não hoje, mas com base no que a gente está vendo aqui, daqui para frente. Fala, gente, tudo bem? Primeiro, é um prazer enorme estar aqui no evento com vocês, evento incrível, maravilhoso, e estar aqui, né, com a Triboi fazendo essa curadoria, dando um pouquinho da nossa visão, do que a gente acredita, não só dentro da nossa visão, mas que a gente acredita que o mundo também precisa e como ele precisa, né, ser transformado. Trazendo um pouquinho dessa minha visão, né, de crescimento, tem uma frase que eu gosto de falar muito e que eu acho que, independente de a inteligência artificial, né, que a gente possa ter, que vendas paga o salário de todo mundo. Ou seja, a gente tem 20 mil pessoas aqui no evento e basicamente se ninguém vender, não teria nenhum evento. Então, só que como que a gente consegue traduzir isso, né, no dia real? Eu quero colocar aqui, são 2 pontos muito importantes na minha visão. O primeiro, com o avanço de muitas tecnologias, a gente acaba, de certa forma, descentralizando uma jornada. Ou seja, a gente tem desde tecnologia para gerenciar canais de mídia, diversas tecnologias, jornada de comportamento, né, do usuário, comportamentos de site, CRMs de venda. Então, só que isso acaba o quê? Descentralizando os dados. Então, a gente acaba olhando a jornada em caixinhas separadas. E na hora de tomar uma decisão rápida, isso acaba sendo muito ruim. Porque na parte de growth, basicamente é a gente testar uma certa hipótese, né? A gente criar uma hipótese e fazer um teste com pouco dinheiro e num curto espaço de tempo. E a gente só consegue testar rápido, num curto espaço de tempo e com pouco dinheiro, tendo dados. Só que eles centralizados e a gente conseguir cruzar eles. Então, um ponto que eu acredito muito é como que a gente vai conseguir juntar todos esses dados que são descentralizados, independente das tecnologias que a gente vai usar, porque sim, eu acredito que a gente vai usar mais tecnologias e não menos tecnologias, vão ser mais plataformas muito nichadas e especialistas nos seus determinados pontos, mas cruzar todos esses dados e conseguir ter uma jornada fluida disso é quando eu acho que a gente vai aí sim acertar mais nessas estratégias e conseguir fazer isso com a IA por trás, ou seja, imagina a gente ter uma IA, né, para perguntar para ela qual é o melhor canal de aquisição que eu tive nos últimos 30 dias, qual é o meu CAC que eu tive comparando esse canal. Então, como que a gente vai conseguir usar ela para ajudar o humano que está por trás a tomar decisões? Porque o humano hoje, ele tem que basicamente até cruzar planilhas de Excel, de Sheets, né, para pegar vários dados, cruzar, identificar, e lá no final do dia ele acaba não tendo certeza na tomada de decisão. Então, usar realmente a IA para, primeiro, a gente saber o que está acontecendo. Segundo ponto, eu acredito muito também em a gente usar ela nas tomadas de decisões efetivas. Ela dizer para a gente, olha, aumenta o teu investimento em tal lugar, porque aqui a gente está tendo uma aquisição melhor. Então, isso faz a gente acertar, primeiro, ter uma estratégia melhor, fazer as estratégias com uma velocidade melhor também, e ter lá no final um CAC sobre LTV muito melhor e muito mais eficiente. Segundo ponto, né, que eu vi muito aqui falar e que eu acredito muito também, é o que eu chamo de Growth Product, ou seja, o melhor canal de aquisição que a gente vai ter é o nosso próprio produto. Ou seja, a gente não tem que depender de um time de vendas para fazer a venda. Ter um time de vendas, ter um humano, né, por trás para convencer alguém que o nosso produto ou serviço é bom. Ou seja, se o nosso produto ou serviço é bom, é o nosso produto que tem que dizer. Ou seja, a gente vai, né, passar um pouquinho de evolução de geração de leads ou de MQLs, como chamam, para geração de PQLs, que é um Product Qualified Lead. Ou seja, é esse lead qualificado pelo próprio produto. Então, a gente conseguir colocar algumas IAs, conseguir colocar, né, diversas inteligências por trás para tornar a usabilidade do cliente final do nosso produto mais rápida e mais eficiente, faz a gente ter, sim, lá na ponta, um PQL, que seria esse lead qualificado com um custo menor, né, de aquisição. E um ponto, né, só para fechar assim meu raciocínio também, que é um ponto que eu acredito muito, que é na criação de DNVBs. É um modelo que nos Estados Unidos já acontece muito e no Brasil muito pouco ainda, que é a gente pegar grandes influenciadores que eles conseguem ditar grandes tendências. Hoje, né, no Brasil, até saiu um artigo né, muito famoso, né, do MIT, que 51% das tomadas de decisões de compras no varejo brasileiro é feita por influenciadores, ou seja, é influenciada por influenciadores digital. Porém,
conseguir ter uma pessoa dessa que dita tendência, mas só vai lá e paga ela, né, pelo public post, eu não acredito mais nisso. Então a gente conseguir trazer dessas pessoas como sócios da marca, aonde sim ela vai ter de um equity dessa marca, é onde eu acredito. Então, aqui para quem está nos ouvindo, se tiver uma startup, se tiver, né, um negócio que está nascendo agora, ou pensar, né, no negócio, eu já pensaria nele em ter sócios que são grandes influenciadores digitais para o ICP, o teu produto, né, para a tua persona, porque eles vão conseguir acelerar a jornada, eles vão conseguir levar a mensagem do teu produto ou serviço já com autoridade. Ou seja, se aquela pessoa falou, quem sou eu para dizer que é ruim? Então isso eu acredito muito na velocidade, né, em tração de negócio e acredito muito nisso também como um dos principais canais, né, de ação para grandes marcas. Sensacional, Iago, maravilha. Eu quero aproveitar e dar um tab e colocar uma frase na frente aí que você falou aí dos PQLs, né? Ou seja, e aí já conectando com a Luciane aqui, você que tem uma experiência grande aí na educação, com startups de gestão ágil, pegando esse conceito aí do PQL, que é algo novo, eu particularmente não tinha ouvido falar antes aqui do Web Summit Rio. Eu queria, na sua visão, que você trouxesse para nós, como você enxerga que as inteligências artificiais, e aí fazendo uma análise cruzada entre educação e gestão ágil, e trazendo e conectando com esse conceito de PQL, como você entende que a inteligência artificial ela pode contribuir num processo de educação hoje em dia? E aí, ou seja, a gente tem muitas coisas hoje que se fala, escolas proibindo o uso do ChatGPT, e aí isso é uma bobagem, né? Ou seja, eu lembro de você estava comigo até na SXSW, em que a gente teve a oportunidade de ver uma palestra do Mark Cuban, onde perguntaram para ele, qual é seu maior arrependimento? E aí ele disse, foi não ter entrado de sócio do Uber quando me convidaram para ser sócio. E aí o pessoal perguntou, mas por quê? Porque eu achava que nunca ia dar certo, porque em função das regulamentações, o Uber não ia conseguir se criar. E aí eu aprendi, no caso ele, né, o Mark Cuban, ele disse que ele aprendeu dizendo, olha, quando a gente tem algo que facilita a vida das pessoas, que melhora a vida das pessoas, não tem regulamentação que segure. Que é exatamente o que o ChatGPT ou as inteligências artificiais generativas, elas sem dúvida alguma farão com a educação. Então, Luciane, e aí conectando a sua expertise aí, não só em educação, mas como gestão ágil, queria que você trouxesse para nós, a partir do que você ouviu aqui, não o que vai ser aplicado agora, o que pode ser aplicado agora, mas quais são os sinais de tendências e mega tendências que você acredita para o futuro? Bom, então, oi para todo mundo, a gente está aqui nesse baita evento, né, que o Web Summit hoje, para a gente tem que ter muito orgulho de estar trazendo isso para o Brasil, que a gente está conseguindo trazer para o Brasil conteúdo de qualidade e principalmente referência, que eu acho que vai conectar com essa pergunta, né, eu acho que o que a gente precisa de referência, quanto a inteligência artificial, quanta coisa que inteligência artificial a gente está vendo, como também muita coisa sobre vários outros tipos de tecnologia. Tecnologia é meio, né? Então tecnologia ele é um meio para, e entra muito no que o Lucas estava falando, para trabalhar pessoas, né? Então de pessoas para pessoas através da tecnologia. E a inteligência artificial, a gente já está sendo impactado por ela aí de uma forma muito mais passiva há muitos anos. Mas o que está acontecendo agora? Agora as pessoas estão começando a se empoderar, o ChatGPT acho que abriu essa brecha, para as pessoas colocarem por si essa inteligência artificial dentro do seu dia a dia. Né? Sim, nós vamos ter aí probabilidade de querer regulamentações, sim, a gente vai ter aí probabilidade de que a gente vá, e já está acontecendo, né? Usar isso não só para o bem, não só para o crescimento, a gente vai ter sempre esses vieses, mas o que vai acontecer? Muitas funções vão ser revistas, muitas profissões sim podem vir até a ser excluídas, mas outras vão migrar. E aí entrando um pouquinho na área da educação, por exemplo, bom, até então a gente trabalhando com formação técnica, formação de desenvolvedores, por exemplo, a gente deve começar a ir por um caminho muito mais tu deve ser aquele escovador de bit codando e entrar um pouquinho mais em designer de prompts, por exemplo. Né? Então, a gente vai começar a usar o cérebro humano
para coisas muito mais complexas e muito mais criativas do que aquela operação de estar desenvolvendo uma coisa que já foi pensada anteriormente por outras pessoas, né? Então, acho que a gente vai usar muito mais o nosso cérebro. Então, e nesse sentido, a gente começa a dar diferentes significados, né? Eu acho que aqui a gente tem duas palavras bem importantes nesse evento e que faz a gente pensar ali na frente. Uma delas é referência, a gente precisa entender o que está acontecendo no mundo e como a gente faz com que a gente traga isso para o nosso dia a dia. Pode ser para um lifelong learning, né? Eu estar sempre aprendendo e levar todo esse conceito também para as empresas. E aí entra na parte de gestão, principalmente, que a parte do ágil é experimentação. O que o ágil faz? Né? O ágil são ciclos curtos que vão fazendo entregas de valor o tempo inteiro, né? E testando e melhorando e aprovando, ou seja, dando significado para as coisas. Então, assim, não quer dizer que a tecnologia por si só, ela não tem uma função específica, né? É o que nós vamos fazer com ela e como aquilo faz sentido para mim e para a minha empresa naquele momento. Por isso, a parte de educação hoje, ela é mais complexa, porque a gente está aí com muita informação, com muitas possibilidades e muitos caminhos. Então, a complexidade maior está até nisso do que na própria formação em si. Né? Então, a gente tem aí uma democratização muito grande de conteúdos e de ferramentas e que realmente podem, assim, sim, ajudar a gente a tomada de decisão, mas que tipo de decisão? Para quê? Então, isso que é bacana. Eu acho que a parte, essas ferramentas vão nos ajudar a focar, em termos de empresa, muito mais da parte estratégica do que a operação. Né? Então, assim, a gente sabe que os empreendedores brasileiros, né, a gente sabe que ser empreendedor no Brasil é um desafio muito grande, trazer isso, essas ferramentas que nos auxiliam no nosso dia a dia, para a nossa produtividade, para a nossa eficiência, para a nossa eficácia e para a nossa tomada de decisão, nos libera para pensar estrategicamente, nos libera para ser inovadores. Então, a inovação, ela está ali, né? A gente precisa disso. E inovação, o que é? Conectar coisas. Então, como é que eu conecto isso tudo que a gente está vendo aqui para o nosso dia a dia e também para as nossas empresas dentro das nossas estratégias e criar novas estratégias pensando nesse novo consumidor, que é o que o Iago estava falando, através de ferramentas que vão trabalhar os seres humanos, que é o que o Lucas também estava falando anteriormente. Excelente, Luciane. Obrigado aí pelas suas contribuições e reflexões. Eu quero também aproveitar e colocar um tab aí, fazer uma outra frase na frente, em cima do que você falou em relação a um conceito que você fala muito aí, que é, se a gente está demorando muito para fazer alguma coisa, ou está muito chato, está muito complexo, é porque a gente está usando a tecnologia da maneira errada. Né? Ou seja, você trouxe muito bem a questão da tecnologia como meio. E aí eu já queria conectar, é isso que você trouxe, com o nosso Lucas Dieter aqui, o nosso head aí de projetos especiais e de operações da AAA, que é o nosso grande especialista aí de tendência, de Consumer Insights. E, Dieter, o ponto que eu queria trazer para você em relação a isso. Vocês já usam há muito tempo as ferramentas de inteligência artificial generativa, por exemplo, para fazer atas de reunião. Vocês há bastante tempo já não usam mais pessoas ou humanos. Vocês usam inteligência artificial, ou seja, para fazer esse trabalho, algo que é absolutamente operacional, o humano não perca tempo. E a gente você foque o seu time em questões mais estratégicas e táticas. Mas o ponto que eu queria trazer para você, em relação a isso que a Luciane trouxe, e já conectando com a sua área de expertise, é o seguinte. A gente já parou, vocês estão nos ouvindo, já pararam para pensar que com todas as evoluções da inteligência artificial generativa, o chat GPT em si já ficou obsoleto? É uma coisa muito louca isso, uma coisa que é um dos temas mais abordados aqui, mas é o que já está obsoleto. E aí, Dieter, na sua visão, você acha que a gente já pode concluir que o chat GPT ele passou a barreira do teste de Turing? Para quem não sabe aqui o que é o teste de Turing, é um teste que o Alan Turing escreveu num artigo dele, que eu recomendo que vocês leiam. É um dos melhores artigos de inteligência artificial, se não o melhor, que já foi escrito até hoje, e foi escrito ali logo entre final
da Segunda Guerra Mundial, de 1945, um pouquinho depois. E ele fala ali que basicamente o que é o teste de Turing? É um teste onde a gente coloca uma máquina num lugar e um humano no outro lugar, e uma pessoa conversa com a máquina e conversa com a pessoa sem saber quem é a pessoa e quem é a máquina. E aí, quando ela não conseguir distinguir se ela está falando com uma máquina ou uma pessoa, aí significa que a gente passou o teste de Turing. Significa que as máquinas, elas pelo menos atingiram a inteligência humana. E aí, nesse sentido, Dieter, a primeira pergunta que eu queria te fazer é: você acha que a gente já passou o teste de Turing? Caso positivo, por que não teve um grande alarde em cima disso? E além disso, conectando também, com base em tudo que você está vendo aqui, todos os conteúdos que você está produzindo, como você está enxergando o poder da inovação? E aí um ponto importante que foi trazido ontem é que a inovação, por incrível que pareça, pode ser o sucesso, por incrível que pareça, pode ser um gatilho contra a inovação. Por quê? A gente vai lá, atinge o sucesso e quer replicar aquele sucesso, aquela mesma fórmula, e aquilo, obviamente, pode ser que não dê certo, porque tem pessoas que vão ver aquilo, vão fazer melhor, e aquele resultado que foi ótimo no início pode não ser bom. E aí, então, na tua visão, Dieter, primeiro, pergunta 1. Você acha que o ChatGPT, as inteligências artificiais atuais, elas já passaram no teste de Turing? E segundo, como você enxerga, pelo ponto de vista de execução de projeto, de tendência e mega tendências, para onde isso vai nos levar a partir de inovações não óbvias? Legal, gente. Primeiro, muito bom estar aqui, né? Estou bem feliz de estar aqui batendo esse papo. Rô, a tua pergunta ela é muito pertinente justamente pelo que você mencionou. Por que não foi feito um grande alarde? Na minha visão, sim, mas é justamente porque a tecnologia ela evolui de uma maneira tão rápida, tão escalável, que a gente perde o limite da percepção de como que ela está evoluindo. A gente tem lá uma primeira revolução industrial, onde a gente tem lá uma máquina a vapor sendo um grande marco tecnológico. A gente tem uma segunda revolução industrial, onde a gente tem a eletricidade. A gente tem uma terceira revolução industrial, que a computação chega. São grandes marcos na humanidade que nos mostram, que nos contam uma história que dura muito tempo. As inteligências artificiais generativas, nessa quarta revolução industrial, na verdade, ela se trata de todo um ecossistema, de toda uma infraestrutura que veio sendo construída ao longo de todo esse tempo, e faz com que a gente tenha tanto input, tanta tecnologia, tanta tendência misturada acontecendo, quase como se fosse aquele filme lá, tudo em todo lugar ao mesmo tempo, que a gente não consegue, como ser humano que pensa de uma maneira linear, acompanhar essa exponencialidade. Então, quando veio, já foi. Né? Obviamente, ChatGPT, que é uma ferramenta, né, de novo, reforço aqui, já existe desde 2017. Essa tecnologia de uma inteligência artificial generativa. O chat em si ele é mais recente, mas os estudos já são feitos há pelo menos 4, 5 anos. A gente só não vem acompanhando, que é um fator inclusive sempre de atenção. Né? A gente sempre fala que para você inovar é essencial a gente estar acompanhando as tendências, acompanhando os sinais dessas tendências, para que a gente consiga ter visões de futuro também não óbvias. Porque se a gente não faz isso, a gente tem uma surpresa e fala: caramba, qual que é o hype do momento? Então eu tenho que seguir. Só que quando você está seguindo, significa que você já está atrasado. A própria palavra seguir significa que você já está indo atrás de algo que já está acontecendo há algum tempo. Né? Então, o próprio fato de você estar seguindo, ano passado a gente falou muito de metaverso. Né? E aí agora parece que todo mundo virando o volante do carro, dando meia volta, falando: pô, agora inteligência artificial generativa. Qual vai ser, talvez, a próxima tendência, o próximo hype, no momento que as pessoas vão apontar para o outro lado e vão seguir. E aí, Juan, uma coisa legal acho que sim, a gente já passou por esse teste de Turing, não só com o ChatGPT, mas com outras ferramentas também de inteligência artificial. Já tem ferramenta geradora de imagem, Midjourney, o próprio DALL-E, que é uma ferramenta também da própria OpenAI, que está ganhando concurso de fotografia. Está ganhando concurso aí, sem que as pessoas e os jurados percebam que aquilo é feito por um robô, por uma máquina, por uma inteligência artificial. Isso nos coloca no lugar de fazer uma análise sobre as nossas próprias funções e percepções. E aí tem uma provocação que eu gosto muito de fazer, que as pessoas perguntam, né? Será que a gente vai ser substituído pelos robôs? Eu gosto de fazer uma outra questão, trazer uma outra provocação, que é: será que a gente não passou esse tempo todo trabalhando, feito robôs, com funções extremamente manuais, rotineiras, repetitivas, e agora, finalmente, a gente tem a possibilidade de ampliar os nossos horizontes e criar, inclusive, futuros não óbvios? Aí é o tipo de pergunta que eu gosto de fazer para as empresas, inclusive, que a gente atende, que é de trazer uma nova perspectiva
de ampliação das habilidades humanas, utilizando todo esse aparato tecnológico que a gente tem hoje, para que a gente possa sermos melhores executivos, melhores tomadores de decisão, e inclusive mais criativos. Obviamente, a gente pode usar muita tecnologia para auxiliar a gente, inclusive em processos que antes eram inimagináveis, né? Se a gente fala de criatividade, hoje eu uso junto com o meu time, eu sei que o Dani também usa junto com o time dele, a gente usa, né, para fazer brainstorm dentro da empresa, muitas vezes inteligência artificial para aquele dia que você está num bloqueio criativo, aquele dia que você está precisando acelerar algum processo, ter alguma ideia mais rápida, para que você já possa partir, aí sim, ter um raciocínio lógico, analítico em cima daquilo, de uma maneira muito mais eficiente. Então, acho que sim, a gente já passou o teste de Turing, a gente não percebeu isso, porque a gente está vivendo num mundo de tanto sinal sendo captado, de tanto input, que é até difícil separar o que é sinal, o que é ruído. Então, saber o que é um hype, saber o que é uma tendência de fato é difícil. A gente precisa se policiar para saber separar muito bem o que é o buzzword do momento e o que de fato é uma tendência que vale a pena ser seguida. E, obviamente, para finalizar o raciocínio, acho que sim. Acho que o sucesso de uma empresa nesse momento que a gente está pode ser, inclusive, um bloqueador da inovação, justamente porque se as coisas mudam tão rápido, eu não posso sentar em cima do sucesso, eu não posso simplesmente achar que está tudo resolvido, porque muito provavelmente daqui 3 meses, a gente viu, ChatGPT foi a primeira ferramenta na história que atingiu 100 milhões de usuários em 3 meses. Em novembro de 2022, as pessoas nem imaginavam que essa solução ia existir. Então talvez já tenha ficado obsoleto mesmo, porque já tem muita gente usando, criando outras soluções em cima, abrindo uma série de plugins em cima disso, fazendo uma série de integrações, e agora a tendência é que a gente evolua isso de uma maneira mais robusta, e isso é uma reflexão para o nosso próprio negócio. Se a gente está tendo sucesso hoje, não significa que o que nos fez chegar até aqui vai fazer com que a gente, daqui a 3 meses, continue tendo sucesso com isso. Então, acho que esse olhar atento, de observar tendências, de saber o que a gente está, o que é sinal, o que é ruído, e principalmente saber tomar decisões com as ferramentas que a gente tem, otimizando processos para que a gente possa ter uma capacidade, uma liberdade criativa de aproveitar esse nosso potencial humano e não ser um robô trabalhando, eu acho que é um grande desafio, mas também é a nossa grande oportunidade para poder inovar e não perder, inclusive, a gana de inovar e de fazer as coisas acontecerem. Sensacional que você trouxe aí, Dieter. Aliás, não esperava nada diferente de você. E aí eu já queria aproveitar o que você trouxe, a questão de entender de fato o que é sinal e o que é ruído. E aí eu já queria conectar isso direto com o nosso grande Head B2B, sócio executivo da AAA, Augusto Costa, famoso Gutão, que é um expert aí em cultura. E uma das coisas que eu me pergunto, Guto, será que o ChatGPT ele não foi feito para falar para nós o que a gente acha que a gente quer ouvir? Será que o que ele traz é o melhor para nós mesmos? Ou é o melhor em relação ao que a gente está perguntando? Ou ele traz? Ou é tudo gamificado para que a gente se sinta feliz com a resposta que ele está trazendo para nós? Essa é a pergunta que eu tenho me feito ultimamente. E aí eu queria trazer para você a seguinte pergunta. Você que é hoje o responsável, né, pela área de B2B, pela área comercial da AAA, e também tem uma ampla área de atuação em construção de cultura. Como você está vendo aqui nos conteúdos que estão sendo trazidos aqui no Web Summit Rio 2023, como você acredita que o que está sendo trazido aqui vai impactar a médio e longo prazo nas relações entre empresas e entre pessoas? Sensacional, Juan. Antes de mais nada, obrigado pelo convite. É um prazer dividir esse espaço, essa arquibancada aqui com pessoas que eu conheço, com pessoas que eu convivo, para falar exatamente do que a gente vive e do que eu amo fazer no dia a dia. Que é exatamente cultura e como a gente pode impactar a vida das pessoas vendendo isso de forma B2B, de forma B2C, por aí vai. Mas antes de fato entrar na discussão que você trouxe, eu queria exatamente compartilhar uma experiência que eu tive muito recentemente em relação ao ChatGPT, em que eu estava numa palestra e um participante fez uma pergunta exatamente para o palestrante sobre o que você falou. Será que o ChatGPT não quer exatamente nos mostrar aquilo que a gente quer ouvir? E a resposta desse palestrante foi sensacional, porque ele falou, imagina que o ChatGPT é uma calculadora. E se você colocar lá 3 vezes 3 e der 200, e você não for capaz de julgar se aquilo de fato está correto ou não, você vai aceitar aquilo como a verdade. Então só tem a capacidade de fato aproveitar o ChatGPT quem já sabe o que quer ouvir.
que é capaz exatamente de julgar se aquilo é pertinente, se aquilo é verdadeiro, se aquilo faz sentido. Então o ChatGPT ele é uma ferramenta, sem dúvida alguma, que vem para revolucionar, né, o acesso à informação e como a gente consome essa informação, mas mais do que isso, eu acho que ela vem exatamente para nos formar como consumidores de informação e que sejamos capazes exatamente de avaliar o que é pertinente ou não. Bom, pensando exatamente sobre a vida B2B, sobre a venda de cultura, sobre a venda de programas e tudo mais, e como isso vai impactar exatamente a nossa vida futura, compartilho aqui que, embora todas essas tecnologias estejam sendo desenvolvidas a cada dia mais, como o Peter falou, 3, 2, 1 mês, a cada dia mais rapidamente essas tecnologias vão estar obsoletas, uma preocupação que eu tenho muitas vezes é como a gente consegue exatamente acessar as pessoas e convencê-las de que elas têm que usar essas tecnologias, essas ferramentas, mas pensando exatamente que aqui nós estamos em um espaço privilegiado, né? Todo mundo aqui tem acesso a computador, a celular, a tablet, a internet e tudo mais. E aqui nesse evento, estamos aqui no Web Summit, então, eu vi duas coisas que me chamaram muita atenção em relação a isso. Em primeiro lugar, foi em relação à história da 42, em que muitos dos alunos, né, da 42, para quem não conhece, a 42 é uma universidade sem professores, uma faculdade que forma programadores, desenvolvedores, sem professores, mas que muitas vezes a maior parte dos alunos vem de comunidades vulneráveis, que estão à margem exatamente desse acesso, e o próprio seletivo, o processo seletivo da 42, ele depende de tecnologia. E muitos desses alunos não têm um computador para fazer o processo seletivo, então eles fazem no celular da mãe, eles fazem na Lan House, que já nem existe mais, ninguém mais fala sobre Lan House, mas essa comunidade ainda existe, ela precisa de Lan House. Então, mais do que isso, como é que de fato a gente consegue impactar a sociedade, o mundo, etc., entendendo que várias dessas pessoas não simplesmente têm acesso a coisas básicas que a gente considera que são de uso e de acesso comum hoje. E outro ponto em relação a isso é como a gente pode humanizar esse tratamento. Então, a cada dia mais eu vejo exatamente essa digitalização, esse avanço tecnológico, tratando todo mundo como o mesmo, tratando exatamente, né, massificando o que a gente está produzindo e entendendo que, como você falou, o ChatGPT sabe o que a gente quer ouvir. Mas existem idiosincrasias, existem diferenças individuais que a gente tem que considerar exatamente nesse processo, afinal de contas somos humanos, e conecta aqui com o que o Lucas falou. Afinal das contas, somos todas pessoas, e os interesses, necessidades, dores individuais, elas têm que ser levadas em consideração. E o que me chamou a atenção exatamente ontem, aqui acompanhando a palestra do Condzilla também, foi exatamente o processo de produção da música Bipolar. Ele fala, eu produzi essa música no canal em que os consumidores ouviriam, que os meus ouvintes tinham acesso. Ou seja, eu produzia a minha própria música, não usando toda a tecnologia disponível no mercado, mas usando um celular. Ou seja, eu me preocupei exatamente com o meu ouvinte, com o meu cliente final, entendendo que a maior parte do meu público simplesmente não teria um computador, uma JBL, um grande equipamento para ouvir. Então eu queria oferecer a melhor experiência para ele de forma individualizada, entendendo a realidade e as dores que ele tem. E a maior parte das pessoas teria, no melhor das hipóteses, um celular, né, ou na pior das hipóteses. Então ele considerou isso. Então, para fechar exatamente esse raciocínio, Juan, o que eu trago aqui é exatamente como a gente pode, de fato, impactar a sociedade, o mundo, através de tecnologias, através de inovação e transformação, mas sem desconsiderar exatamente a realidade local, sem desconsiderar exatamente as dores individuais e os problemas que, muitas das vezes, nós que estamos aqui, repito, em um espaço privilegiado, simplesmente não temos ideia de que existem. Então, se eu pudesse contribuir com essa fala, é exatamente entender como é que você pode exatamente levar o seu produto, a sua solução, a sua entrega para o seu cliente no contexto em que ele está e não exatamente no que você acha que ele quer. Então, conectando com a sua pergunta inicial, não sendo o ChatGPT e levando exatamente o que nós achamos que ele quer ouvir, mas exatamente considerando de fato o que ele precisa e interagindo com ele. Excelente reflexão, Guto. Você trouxe aqui, são pontos muito importantes para você olhar não só para a sua empresa, mas para a sua vida pessoal também. Como você, como executivo ou executiva, está levando tudo isso e vai levar daqui para frente. E aí, para a gente conectar aqui com o nosso próximo assunto, queria já trazer um ponto para o nosso grande Dan, o Daniel Porcides, aí, que é o nosso CMO. Dani, a gente sabe que, por mais que a gente tenha trazido muitos pontos aqui em cima de inteligência artificial, que é um ponto altamente discutido, mas a gente sabe que esse evento, esse festival aqui, o Web Summit Rio, ele não trata só sobre inteligência artificial, só sobre tecnologia, ele fala de diversas inovações no mundo do agro, no mundo da saúde, tem muitas coisas, né, que vêm sendo trazidas em vários diversos campos. E eu queria que você trouxesse para nós o que você está vendo em relação ao futuro do marketing. Por quê? Que eu quero conectar com uma provocação no bom sentido.
A gente mesmo a gente foi a primeira empresa que fez uma pesquisa com mais de 3 mil pessoas, onde a gente mapeou com os nossos clientes quais seriam as profissões que sofreriam os maiores impactos a partir das inteligências artificiais generativas. E uma das profissões que mais apareceram lá foi o marketing, né? E você, como nosso head de marketing da AAA, eu queria que você trouxesse qual a sua visão em relação não só à inteligência artificial, mas tudo que você está vendo aqui em relação ao comportamento de consumo, tendências. Como será o marketing daqui para frente? Né? Pegando um pouco do que cada um falou aqui. É muito difícil que as pessoas vão ser substituídas de forma integral, né, ou integralmente pelas tecnologias. A gente está falando muito, por exemplo, advogados. Sei lá quantos advogados tem no Brasil, 3 milhões, 5 milhões, 10 milhões de advogados. Eu acredito muito, pelo que a gente está vendo, que a gente vai reduzir lá para 3 mil advogados. Não vão sumir todos os advogados, mas vão ficar os que estiverem usando inteligência artificial. Né? Quer dizer, a gente fala muito, tem ouvido falar muito que não é que a inteligência artificial vai substituir os empregos, mas quem não souber usar a inteligência artificial vai se tornar automaticamente uma pessoa não habilitada para ser empregável. E aí, fugindo das legalzices da Marketinglândia, né, como a gente brinca internamente, o que você está vendo aqui e para onde vai o marketing? O marketing ele vai evoluir, é como growth, por exemplo. Growth não ficou claro para nós aqui que growth hack não é mais uma área. Growth hack é um conceito. Inovação não é uma área, é um conceito, né, são atitudes, é uma cultura. Como você entende o marketing? Que a velha, né, resumindo muito o marketing, né? Ou seja, no final do dia tem milhões de hacks, de frameworks, de métodos, de estratégias, mas no final do dia, para que serve o marketing? Para fazer a gente vender mais conectando pessoas com negócios, ou empresas e produtos, serviços com consumidores ou clientes ou usuários. Mas no final do dia o marketing, a gente usa o marketing para fazer as pessoas enxergarem as formas as coisas da melhor forma possível e ler as coisas da melhor forma possível. Pegando tudo isso, o que você está vendo, de novo, não só a partir de inteligência artificial, mas como um tudo aqui no evento, para onde vai o marketing, não agora, mas a médio e longo prazo? Legal, Juan. Bom estar todo mundo aqui. Na minha perspectiva com relação a marketing, tem 2 caminhos que eu vou ter que seguir para responder essa pergunta. Acho que a primeira, para manter mais a pauta em relação à inteligência artificial, assistência generativa, a gente também abre outros 2 caminhos, na verdade. A gente está falando agora, a gente falou muito a palavra criatividade aqui, né? E vai ser ela e uma outra palavra que eu revelar, vou fazer um suspense aqui com um bom marqueteiro, mas no fim das contas sobre um bloqueio criativo, como a gente falou, de usar isso como ferramenta, de começar a acelerar essas coisas. No fim das contas, a humanidade produziu tanto conteúdo e tanta informação que hoje uma inteligência artificial consegue replicar comportamentos. Então a gente construiu uma base de conteúdo muito boa que pode ser utilizada para isso. Qual que é o ponto? A gente hoje, a minha primeira interação com um chat GPT foi de um pouco de medo, na verdade, né? Só que você pensa, cara, mas como que isso é real? Como isso acontece? Eu levaria 5 minutos para produzir um texto desse, né? Eu levaria 10 minutos para fazer uma análise dessa planilha, né? Ou 1 hora, vai saber realmente como funciona. Mas começa a partir de um ponto onde você começa a falar, cara, eu consigo ser mais lógico, porque a partir de agora, todo mundo está usando o mesmo clichê no evento, na verdade, de comunicação. É sobre pessoas, que são, mas já chego lá, e estamos sendo bombardeados de informações. Hoje, com essas ferramentas, a gente consegue compilar necessidades, né, momentos, contextos. A partir disso, a gente ganha objetividade na nossa produção, né? Por isso que isso potencializa a criatividade, que a gente consegue trabalhar de forma mais enxuta e afunilar caminhos. Quais são os 2, um ponto positivo e um negativo com relação a isso? Quando a gente consegue otimizar esse tempo, a gente ganha tempo. Isso permite que a gente pense mais, que a gente seja mais estratégico, consiga utilizar a ferramenta nesse sentido. Isso permite também que a gente queira ocupar esse tempo. E aí a gente ganha um novo grande problema, porque a partir daí, estamos falando bem na perspectiva de marketing, a comunicação vai começar a ficar completamente caótica, porque as pessoas estão tentando otimizar essa comunicação e ter um grande hit de comunicação, ao invés de tentar compilar isso, entender qual que é o cenário que a gente está falando, né? O que eu estou querendo dizer com tudo isso? Uma das principais palestras que eu gostei foi do Alan Silvane, inclusive ele compartilhou a gente nas redes sociais dele, e ele trouxe a seguinte pauta: a prioridade é criatividade ou timing, e acho que esse é o ponto principal.
Quando a gente fala de criatividade, a gente agora está potencializado para as ferramentas, né? A gente pode utilizar elas e sim, elas se tornam um novo Excel, como a gente já comentou até numa live depois no ChatGPT. Vai sim ter uma expectativa de utilizar essas ferramentas como é utilizar um Excel, um Zoom, né? Isso entra no escopo de trabalho, né? Assim como se cria uma máquina, se cria alguém que trabalha com essa máquina, né? E esse é o fluxo normal das coisas no mercado de trabalho. Obviamente, alguns empregos vão sim ficar obsoletos, mas no fim das contas, com relação a marketing, essa potencialização de criatividade, esse risco da gente tendenciar a querer fazer mais e mais e mais, e a comunicação nunca é objetiva. Mas qual que é o ponto? O contrário que o Silvano trouxe, com relação a timing, né? E aí ele fechou em 3 perguntas principais. Hoje, em questão de comunicação e marketing, a gente tem que trabalhar o onde, né, o canal de comunicação, e aí a gente está falando de growth, exatamente como que a gente vai chegar nesse pessoal, é uma campanha, é uma rede social específica, perdão. O como, né, que a gente, no fim das contas, vai decidir qual que vai ser essa comunicação, o que a gente vai utilizar para poder entrar nesse pessoal, e o horário, a hora, o momento disso, né? O ponto de timing. Então, no fim das contas, o que eu vou comunicar, onde que eu vou comunicar e qual o ponto exato. Porque a partir de agora todo mundo está potencializado em questão de criatividade. As pessoas só vão ter que, nessa hora, entender quando comunicar isso. E não, desesperadamente, agora vamos ser uma empresa humana, vamos ser uma empresa que fala de SG, vamos ser uma empresa que fala de AI. Não, às vezes, no fim das contas, é entender esse contexto, aproveitar o tempo de criatividade para pensar o que você vai produzir de fato. Utilizar a ferramenta para otimizar isso. A gente, inclusive, está fazendo a cobertura do evento aqui na plataforma, vou ter vários vídeos dessa cobertura. E, no fim das contas, a gente mesmo faz um texto sobre a palestra, joga no ChatGPT e consegue a versão resumida. A gente acabou de ganhar 5 minutos para poder cobrir outra palestra, consumindo mais conteúdo. Ao mesmo tempo, isso já permite que a gente comece a consumir informação demais. Então, tenha esse cuidado. É um evento, a gente pode fazer isso hoje, né? Mas no dia a dia a gente tem que tomar cuidado com isso. E qual que é o ponto final aqui que eu gostaria de trazer com relação a timing? No fim das contas, a gente está falando de hora certa, mas tem um ponto principal que o Neil Patel, você até acabou tirando uma foto com ele, né? Teve essa onda, um dos grandes nomes da comunicação. Ele fala sobre o TikTok, mais uma vez, né? Ele falou, gente, eu queria trazer algo novo aqui, mas o TikTok é o próximo canal a ser observado, porque a tendência é a comunicação direta de seres humanos. Então, quando a gente fala de aproveitar a criatividade compilada de uma ferramenta, a gente fala de um canal específico, onde a gente vai falar com as pessoas certas que querem ouvir o que a gente quer falar, uma questão de timing, que é justamente eu falar com essas pessoas no momento oportuno da temática necessária, aí a gente consegue chegar numa boa comunicação de marketing. Aí você me pergunta, qual que é a próxima tendência, então, no fim das contas? Nicho, verticalização. As pessoas já estão conversando em bolhas, né? O algoritmo já movimenta a gente em bolhas. Então, no fim das contas, a partir de agora, as empresas deveriam sim estar conversando numa linguagem muito clara com o seu público, mas a equipe de marketing deveria estar aproveitando o tempo para pensar sobre como comunicar. Não é mais sobre quantidade, tem jabá. Não é sobre quantidade, é qualidade. Às vezes é uma comunicação feita ao meio-dia no Instagram, na terça-feira, ser feita novamente na próxima terça-feira, porque ela ser feita de segunda a sexta-feira de 5 formas diferentes. Então, no fim das contas, a gente tem a oportunidade hoje de aproveitar um histórico de informações da humanidade, de blogs, de conteúdos, aproveitar isso para potencializar a nossa criatividade, entender onde a gente precisa aplicar a comunicação e em que momento vai ser feito. O meu maior medo, aí obviamente a gente tem que falar dos contras, é com relação à área de marketing e várias outras áreas entrarem nessa tremenda necessidade de ocupar o tempo que a gente ganhou. A partir daí, aí a gente precisaria de retomar esse contato daqui a 5 anos para torcer para a gente ter aproveitado os canais da melhor forma possível. Seria isso. Incrível, Dani. Para variar, você brilhante aí com as suas análises. E, de maneira geral, pessoal, a ideia aqui era justamente a gente fazer esse resgate, né? Ou seja, a partir desses mais de 900 palestrantes que a gente teve aqui, conteudistas, obviamente que é impossível cada um de vocês, mesmo por mais focados e focadas que você seja ou esteja aqui no evento, é impossível ter acesso a todos os melhores conteúdos. Então aqui a gente está com o nosso timaço aqui de conteudistas, e não só conteudistas, mas os heads, a AAA. Então eu queria agradecer demais ao grande Lucas Lima aqui, ao Thiago, ao Luciane, ao Dieter, ao Guto e ao Dani, por ter trazido aqui para vocês um resumo do que de melhor está acontecendo até agora aqui do Web Summit Rio, mas mais do que isso, não só simplesmente replicar o que está sendo dito, mas uma análise crítica em cima e fazendo projeções para futuro de inovações não óbvias.